Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual. Eu sou Isabela Fornazari. Eu sou Neik Tahara. Eu sou Ilse Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalheiro. Eu sou Marilda Magalhães. Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha. Eu sou Thaís Badesso. Eu sou Juliana Diniz. Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Vamos ver quem está aqui? José Cláudio. Olá. Marilda. Oi, gente. Thaís. Oi, pessoal. Marcelo. E aí, galera, tudo bem? Seu Gilberto. Olá. Juliana. Oi, pessoal. E Irineu. Fala, pessoal. E hoje nós vamos falar de um assunto desconhecido de muitas pessoas e que por isso causa muitos conflitos e confusões, que é a baixa visão. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma das profissionais mais competentes sobre a baixa visão, Ana Néride. Seja bem-vinda ao nosso podcast. E Ana, se apresenta pra gente. Oi, turma. Muito prazer estar com vocês. Foi assim um convite que eu fiquei emocionada em receber, né? Eu sou ortoptista, eu trabalho atualmente na Fundação Dorina no Rio como terapeuta de baixa visão. E o que é ortoptista? Às vezes as pessoas ficam intrigadas, né? Uma profissão que não se conhece muito. Então, é uma profissional paramédica, no mesmo nível da fisioterapeuta, da nutricionista, da fonoaudióloga, né? Então, eu me formei na Escola Paulista de Medicina em 1983. Isso só para vocês ir calculando que eu sou nova. Certo? Eu sou novinha. Então, em 2000, eu fiz um curso de especialização pela Santa Casa de visão subnormal. E desde 2008 eu trabalho na Fundação Dorina. Então, é mais ou menos esse meu currículo. Então, a ortoptista ela vai cuidar dos distúrbios da visão binocular, dos estrabismos, dos cansaços visuais, de um modo geral. E ela pode fazer, como eu fiz, cursos de especialização e atuar em várias áreas junto ao oftalmologista. A gente estava comentando um pouco antes, né, da gente entrar para gravar, que acabou o curso de ortoptista. Sim, no Brasil não existe mais o curso de ortoptista, de formação de ortoptista. Então agora, se quiser fazer esse curso, teria que ser fora do Brasil, infelizmente. Então a gente, assim, as brasileiras ortoptistas aí são contadas no dedo, infelizmente. Ô, Ana, visão subnormal e baixa visão é a mesma coisa? A mesma coisa, a gente vai conversar sobre isso, é terminologia. Então, o que é um ortoptista, terapeuta em baixa visão, ou que trabalha com a baixa visão vai fazer? Vai trabalhar em cima do resíduo visual, tá? E vai trabalhar também, o ortoptista lá vai trabalhar também as demandas da pessoa, não só as demandas visuais, como as demandas também emocionais, não como psicóloga, mas esclarecendo o diagnóstico, esclarecendo o que ela enxerga, o que ela não enxerga. Então, para entrando já na conversa, a gente vai começar mencionando um panorama, tá? E eu coloquei aqui, procurei aí uns números mais atualizados, para que a gente tenha uma ideia do que esteja falando. Então, por exemplo, população mundial, tá? Segundo a OMS, nós estamos aí com cerca de 7,8 bilhões de pessoas. E desses 7,8 bilhões de pessoas que existem no mundo, 36 milhões são pessoas cegas. E 217 milhões são pessoas com visão subnormal.
ou baixa visão. Então, a proporção aí de 6:1. A cada uma pessoa cega, existe 6 pessoas com a visão subnormal. E segundo até a própria OMS, 80% dessas pessoas poderiam ser tratadas e evitar a cegueira. Agora vamos falar do Brasil. No Brasil a gente tem aí cerca de 211,8 milhões de pessoas. Destas, 6,5 milhões têm algum tipo de deficiência visual. 528 mil são cegos e 6.056.000 têm baixa visão. Então é uma proporção um pouco diferente, de 4:1. A cada pessoa cega, existem 4 pessoas com visão subnormal. Existe um termo que se chama cegueira reversível e cegueira irreversível. Tá? O que é uma pessoa que tem uma cegueira reversível? É uma pessoa que, se passar por algum tipo de tratamento, ela volta a enxergar. E por incrível que pareça, tanto no mundo quanto no Brasil, a ametropia é a principal causa de cegueira reversível. Falta de óculos. Então, a pessoa é automíope, ou autohipermétrope, ou autoastigmata, mas ela não tem acesso a exames refracionais, a exames oftalmológicos. Então, ela não usa óculos, então ela não vê, ela não enxerga. Às vezes, a pessoa até sempre enxergou bem. Aí chega naquela idade dos 40, dos 50, que fica presbítera e precisa do óculos de perto. Ela também não tem acesso a exames oftalmológicos e passa a não ter a correção de perto. Ela passa a não enxergar. Então, ela vai desenvolver uma deficiência visual por falta de óculos, por falta de correção. E a catarata, tá? É a segunda causa principal de cegueira reversível no mundo e no Brasil. Isso por conta da má distribuição de profissionais pelo Brasil e pelo mundo. Lógico, a população mais carente é a que mais sofre, tá? Na população adulta existem as doenças como glaucoma, retinopatia diabética, atrofia de nervo óptico, retinose pigmentar e degeneração macular relacionada à idade, que são as causas ou de visão subnormal ou até de cegueira. Isso porque a população está vivendo mais, né? E nas crianças a gente também tem glaucoma congênito, a retinopatia da prematuridade, aquela criança que nasce muito antes do tempo dela de nascer, prematura, a catarata congênita, toxoplasmose, tá? O que a gente chega à conclusão de que a visão subnormal, ela tem uma população que é invisível, não é? Então, se eu estou na rua, eu sei apontar uma pessoa cega. Ela usa bengala, ela precisa ou ela está com via vidente, ou ela está com óculos escuro, ela precisa de ajuda. E a visão subnormal? Você não tem nem noção de quem está ao seu redor, se tem ou não visão subnormal. Você não tem essa noção. Vocês passam desapercebidos. Por um lado é muito bom, mas por um outro lado vai dar grandes problemas para vocês também, para essa população. Por quê? Porque ela vai precisar de certas ajudas, ela vai precisar de certas adaptações que não estão prontas para ela, né? Tanto a adaptação nas ruas, como adaptação nos lugares que estejam prontas, né? Uma inclusão para ajudar essa pessoa a não depender de outro, tá bom? Além do que, muitas pessoas às vezes acabam achando que a pessoa enxerga, né? Então, essa é a grande dúvida. Porque ela enxerga ou ela não enxerga? O que ela vê, o que ela não vê? Ela anda sozinha, mas ela não vê o rosto. Ou ela até fala comigo, olha para o meu rosto, mas ela esbarra, tropeça. Então, isso é uma confusão, só para a pessoa que tem a deficiência visual, como também os familiares dela, as pessoas que estão ao redor dela. Porque é difícil, tá? E por que é tão difícil? É que nem eu falei, porque ainda é recente. Então, tudo isso ainda é recente.
e aí a gente ainda não sabe muito, não internalizou muito, não divulgou muito, e por isso que é muito importante que eu estou fazendo aqui. Para vocês terem uma ideia, em 1934, a Associação Médica Americana elaborou o termo cegueira legal. E ele era feito exame oftalmológico e era medida a acuidade visual. E quando essa acuidade visual era, em média, 20/200, tá? Que seria hoje, para nós, uma visão subnormal grave, ou um campo visual menor do que 20 graus, essa criança era indicada para aprendizado de Braille. Então, as crianças passavam por essa avaliação e quando o médico detectava essa visão, essa criança ia para aprendizado de Braille. Ela era considerada cega. Ana, só explica uma coisa. O que é esse 20/200? Como é que é? É muito legal isso. Assim, para a gente entender de uma forma bem leiga, 20/200 é assim. O que uma pessoa normal enxerga a 200 metros, essa pessoa vai enxergar 20 metros. Então, aí vocês vão ter uma ideia de acuidade. Então, eu enxergo tal coisa a 200 metros. A criança enxergaria só a 20 metros. Então, eu iria aproximando esse objeto, só quando eu estivesse a 20 metros ela iria reconhecer. Então, isso fica fácil da gente entender, né? Hoje, os parâmetros de cegueira legal mudaram, tá? Hoje, a pessoa tem que ter uma visão de 20/400 ou menor. Então, o que eu enxergo a 400 metros, a pessoa vai enxergar a 20 metros. Quer dizer, eu vou ampliar mais dessa deficiência. A pessoa tem que enxergar muito menos para ser considerada uma cega legal. E por que esse 20/400? Por que não 20/500, 20/300? Porque percebeu-se que a partir dessa visão, a pessoa já vai precisar de aprendizado, às vezes de bengala ou sistema de voz. Ela é incapaz de executar aquelas atividades do seu dia a dia sem ajuda de auxílio, tá? Então, esse foi o parâmetro que eles usaram para colocar como cegueira legal. Então, assim, é uma pessoa considerada com esse parâmetro de acuidade visual. E por quê? Para ter os direitos dela salvaguardados, tá? Agora, ela pode ter uma melhora dessa visão usando o recurso óptico? Pode. Mas isso é quando ela usa o recurso óptico. Tirou o recurso óptico, ela volta para a maquetagem. Doutora Ana. Seu Gilberto, desculpa. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Eu não sou doutor. Para a gente não ter problemas com nenhuma classe, eu sou a Ana. E aí os meus pacientes falam assim, como é que eu te chamo? Dona Ana. Pronto. Eu posso falar, Dona Ana. Desculpa, Dona Ana. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta que, conforme você mencionou, já aconteceu diversas vezes comigo, né? A pessoa, muitas pessoas me perguntaram, mas você enxerga? Eu falo, não, eu vejo, mas não enxergo. Então, a pessoa fica... Olha aí, a pessoa fala, como que você vê e não enxerga? Por exemplo, passa uma pessoa do outro lado da rua. Eu vejo que está passando uma pessoa lá, mas eu não enxergo se é homem, se é mulher, se a roupa é azul, se é verde, né? Então eu vi que tem uma coisa passando lá, mas então é difícil de a gente explicar a diferença de ver e enxergar, né? Isso a gente vai até comentar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei isso porque o ver e o enxergar tem uma diferença. Até o enxergar tem muito a parte psicológica mesmo, né? O ver, viu, não viu, mas o enxergar vai muito além do ver, né? E isso é a causa de muita angústia nas pessoas quando vão procurar a gente, né? Assim, agora eu não reconheço mais as pessoas, agora dizem que eu estou ficando, como é que fala? Orgulhoso. Aí o meu conselho é, você vai virar candidata a vereador. Cumprimente todo mundo. Conhece, não conhece,
Tem pessoa que até cumprimenta o orelhão. Cumprimente todo mundo. Não passe nervoso. Entendeu? Que vai falar que é isso, que é aquilo. Porque esse tipo de avaliação, as pessoas avaliam as pessoas o tempo todo. Tá? E quando você tem ainda na família uma pessoa que desenvolve uma deficiência visual, aí sim, até pegadinha o familiar faz para ver se cai. Entendeu? E aí isso magoa a pessoa quando ela descobre, magoa o outro, porque o outro vai falar, tá vendo? Eu não disse que é manha? Tá vendo? Eu não disse que ele enxerga? Nossa, eu já fui advogada do diabo várias vezes naquela sala. Entendeu? Que aí vai o casal e começa uma briga ferrada ali de não, mas ele não vê, não, porque ele enxergou, não, mas eu, calma, vamos lá, conciliação. Né? Então eu falo, agora eu vou ser advogada do diabo. E aí eu tento passar para o familiar, naquela situação X que ela se sentiu traída, enganada, o que tinha acontecido. Geralmente eu ganho a causa. Sou uma boa advogada. Eu conheço porque o pessoal cumprimenta a manequim. Mas é muito desgastante. Eu conheço no grupo uma pessoa que cumprimenta a manequim. É verdade. Cumprimente, gente, cumprimente, lá, dizer bom dia, boa tarde, olá, como vai? Dá sinal para caminhão de lixo, tudo bem. Tudo faz parte. Eu mesma já fiz isso, gente. Eu tinha que ir para a fundação e é muito cedo, é de noite. Eu vi lá um negócio assim, e ela fez fazer sinal achando que era lotação no caminhão de lixo. E eu fiz isso também, morri de rir. Entendeu? Então, qual é, sabe? Relaxa que isso é o de menos. Sabe? Olha, cumprimentar manequim pode até ser normal, mas mexer com pessoas normais achando que é um manequim é um pouco anormal. Sei lá. Aí eu já não vou entrar no mérito da questão. Bom, vamos voltar um pouquinho, que eu queria dizer que, para vocês verem como é recente isso. Em 1964, a Barraga, que era uma professora, junto com a Fay, que era uma oftalmologista, começaram a perceber que as pessoas cegas, aquelas crianças que eram mandadas para aprender lá o braille, elas liam o braille. Então, as pessoas liam os pontinhos aonde que elas estavam e sem passar o dedinho. E aí elas começaram a perceber que existia aí um resíduo visual. E essa visão era uma visão importante. E aí eles foram mudando um pouco esses conceitos. Então, mais tarde, viu-se que não podia se falar de uma visão reduzida, mas de um indivíduo que tinha problemas orgânicos e possuía uma capacidade mais limitada de perceber visualmente o mundo que cercava ele. Então, essa baixa visão é considerada uma dificuldade visual em graus variados, tá? Causando uma incapacidade funcional e diminuição desse desempenho de visão, que tem uma classificação. Então, como é que eu classifico a visão subnormal? A pessoa que tem uma visão subnormal é aquela pessoa que tem 30% ou menos de visão no seu melhor olho. Ela pode ser cega de um e ter visão subnormal no outro. Entendeu? Então, ela tem 30% de visão ou menos no seu melhor olho. Após todas as cirurgias, os tratamentos de correção com lentes terem sido feitos. Ou ela pode ter uma redução de campo visual. Tá? Então, ela pode enxergar perfeitamente, ter uma acuidade visual de 100%, mas ela enxerga num campo de 10 graus ou menor. Tá? Então, às vezes, ela pode não ter a visão e ter campo. E ela pode, às vezes, não ter campo, mas ter visão. Dentro desse parâmetro que você vai classificar uma pessoa com visão subnormal. Então, não entra aqui os monoculares, tá? Que essa é a briga que está existindo hoje. Tem a pessoa que tem aí uma deficiência visual em um olho só. E no outro ela tem 100% de visão. Então, essa pessoa não é considerada uma pessoa com visão subnormal.
tá? E a gente tem graus de visão subnormal. Tem uma visão subnormal moderada, a visão subnormal grave e a visão subnormal profunda. Por quê? Esses graus são importantes de classificação, porque em cada um você mais ou menos vai saber trabalhar em relação a recursos e tudo o que essa pessoa precisa. Então, a moderada é mais ou menos de 30% a 10% de visão, a grave é de 10% a 5% de visão e a profunda é de menor de 5% até percepção de luz, tá? Agora, enxerga ou não enxerga? E tem uma diferença, que o Sr. Gilberto disse, entre ver e enxergar. Enxergar, se a gente for procurar sinônimos, é entrever, descobrir, alcançar, descortinar, distinguir. O ver não, eu vejo. Então, eu enxergo ou não enxerga, vê ou não vê. Esse é um drama que a gente vai ter que falar agora. E por que é tão difícil tudo isso? Porque existem muitos fatores que podem influenciar a baixa visão. Então, quando eu não tenho problema visual nenhum, eu estou num ambiente, eu estou vendo, está tudo normal, independente desses fatores que a gente vai começar a mencionar e que causam muito impacto em quem tem a visão subnormal, quem tem baixa visão. Por exemplo, luz do ambiente. Então, uma pessoa normal, eu aos meus 20 anos e eu agora aos meus 60 anos, eu preciso hoje de 3 vezes mais luz para ter a mesma visão que eu tinha com 20 anos. Isso sem ter problema visual nenhum, só pelo desgaste natural do meu corpo, tá? A luz ambiente numa pessoa que tem visão subnormal causa impacto terrível. Por exemplo, ela está na cozinha num ambiente super iluminado, a visão dela está acomodada. E na casa, por uma questão de economia, você apaga o resto da casa. Fica tudo no escurinho, na penumbra. Na hora que ela sai da cozinha para ir para a sala, ela sai tropeçando, tropicando, se batendo, porque ela fica, aspas, cega. A adaptação do claro escuro na pessoa que tem a visão subnormal, ela demora 5 vezes mais do que numa pessoa que não tenha problema visual. Então, o que a gente orienta? Orienta manter uma luz pela casa mais ou menos homogênea, para que ela não tenha esse estranhamento, a visão dela não fique tão alta e baixa conforme ela for andando pela casa. E ela se sente mais segura, porque dá mesmo muita insegurança. Você está vendo, de repente a visão some e vai embora, aí depois a visão volta. Como é que eu fico? A pessoa que tem uma visão subnormal, ela vai ter uma deficiência na visão de profundidade. Então, às vezes a pessoa está andando, está normal, e de repente ela estanca, para, e o acompanhante fala, mas por que você parou? Por que você estancou? Porque eu não sei se isso é um degrau, eu não sei se isso é um buraco, eu perdi essa noção. Então, a deambulação dessa pessoa, ela é muito mais insegura. Então, ela às vezes tateia com o pé, ou ela fica com medo, ou ela agarra o acompanhante dela e a pessoa não está entendendo porque ela está sendo tão agarrada, né? Ou ela se torna mais lenta. E aí, o que faz o guia vidente, o acompanhante? Cata ela para um braço, puxa e leva embora. E aí piora mais essa situação, porque a pessoa fica com medo, porque ela não sabe o que tem. Mas confia em mim! Confia em mim! Não adianta falar confia em mim, filho. Não adianta, né? Eu sempre andei sozinha, eu sempre fui independente, agora tem que confiar em você, eu sei lá. Aí acontece que nem aconteceu com um cliente nosso lá na fundação, que ele olhou para mim, na minha sala, e falou assim, eu quero aprender a andar de bengala agora. Eu falei, nossa, mas por que o senhor decidiu isso tão impetuosamente? A acompanhante dele já começou a rir. Aí eu falei, o que aconteceu? Porque não adianta. Ela não me avisa os degraus, ela esquece. E isso é normal. É degrau pequenininho, a pessoa que enxerga passou por ele. Só que aquela que não, que está grudada nele, não está entendendo. E ele deu um trupicão tão grande que ele perdeu a dentadura na rua. Ele estava falando
e levou aquele trupicão no degrau e a dentadura voou da boca dele. Ele falou, agora quero aprender. Chega, Filme de comédia. Perdeu o sorriso. Mas isso aconteceu mesmo. E existem muitas outras coisas, né? Existem muitas coisas interessantes. Essa visão de contraste também, tá? Você tem uma alteração na visão de contraste. O que é o contraste? A capacidade que você tem de estar no ambiente e estar em planos que estão muito perto, na mesma cor, na mesma intensidade luminosa, mas você conseguir identificar a diferença de um plano e do outro plano. Então, a pessoa perde essa capacidade, tudo fica muito parecido, tudo fica muito igual. Tive outra briga uma vez, que a esposa chegou e falou assim, ele não presta atenção, ele é desatento, porque eu cheguei para ele e falei assim, pega a caixa marrom, que está lá na sala. E ele volta para mim e fala, não tem caixa marrom na sala. Lógico que tem, vai lá catar a caixa marrom. Porque já estavam se estranhando e tal, nananá. Aí eu perguntei, e brigaram lá na minha sala, e eu perguntei assim, mas aonde é que estava a caixa marrom, senhora? Estava em cima do sofá marrom. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Ele vai passar por aquela sala indefinidamente e não vai ver. Se ele tocar, ele vai ver que tem alguma coisa ali. Aquilo passa batido. A pessoa não consegue distinguir. Então, você pode não ver, por exemplo, um elefante no fundo cinza. E você pode ver uma formiga andando no chão branco. Como é que é isso? Eu tive um outro caso, que foi convidada para um churrasco e a irmã catou a carne do churrasco e pingou uma gota de sangue na cozinha da irmã. A minha cliente foi na casa da irmã. E aí ela chegou e falou assim, olha, pingou o sangue no chão. Por quê? Vermelho no branco. Uhum. E aí a irmã chegou para ela e falou assim, e depois disse que não enxerga, hein? Isso criou contraste. Criou contraste, eu enxergo. Não criou contraste, eu não enxergo. Às vezes a pessoa faz uma posição de cabeça. Isso é muito comum quem tem nistagmo ou quem tem degeneração de mácula, tá? Faz uma posição, mexe a cabeça de um jeito e ela passa a ver um pouco mais, tá? Então ela passa a ter mais informação sobre aquilo que ela está observando. A condição de saúde. Oxe, não adianta. Se eu estou com uma condição de diabetes descontrolada, colesterol descontrolado, pressão alta, eu vou ter impacto na minha visão. Por isso que o diabético é um cliente nosso, que a visão dele é uma de manhã, à tarde é outra, à noite é outra, e isso vai acontecer sempre, tá? Porque dependendo dessa glicemia, essa visão também vai clarear ou vai embaçar. E o estado emocional, que a gente nem precisa dizer, né? Eu brinco e digo, você consegue arrancar o seu olho do seu corpo? Não consigo. Então, se a cabeça vai mal, o olho também vai, tá? Então, o estado emocional, ele atua decisivamente nessa capacidade da pessoa ver melhor ou ver pior. Então, aí acontece muito o bendito do relógio da parede na cozinha. E aí a pessoa, lógico, quando ela tem um quadro desse, todo dia ela se autoavalia. Então, todo dia ela vai lá naquela posição da cozinha, olha pro relógio e fala, hoje eu não estou vendo os ponteiros, eu estou pior. Ou, no outro dia, hoje eu estou vendo os ponteiros, eu estou pior. Então, aí vai o ortopedista e joga aquele balde de água fria dizendo, se um dia você estiver vendo melhor, não significa que você melhorou. E se um dia você estiver vendo pior, não significa que você piorou. Então, a melhor maneira de lidar com isso é mantendo um equilíbrio e não se empolgando ou não se entristecendo por conta do ver ou não, desses testes que a gente se faz. O dia, por exemplo, né? Se o dia está chuvoso,
o dia está escuro, a minha visão também vai estar escurecida, vai estar embaçada, enuviada, aí eu fico triste, aí eu não quero mais sair, aí eu acho que nada vale a pena, é assim mesmo. Não. O dia que eu estou com a minha visão assim, faça coisas, outras coisas, ouve música, ou entenda que isso vai acontecer com você, e hoje não é o dia de eu forçar o meu olho para leitura, por exemplo, nem com recurso. Então, se eu tiver esse entendimento, se eu começar a entender o que acontece comigo, de que forma acontece, e os outros, principalmente familiares próximos, também entenderem, eu vou apaziguando essa pessoa e essa pessoa vai vivendo melhor. Por exemplo, se eu tiver problemas de campo visual, se for uma perda central, como Stargardt, como degeneração macular, eu não vou ver olho, eu não vou ver assim, o rosto da pessoa bem, eu não vou ver a leitura, vai ser ruim, fazer assim, cortar legumes, descascar coisas, vai ser ruim. Tá? Eu não vou conseguir fazer isso com a destreza que eu fazia ou com a perfeição que eu fazia. Se eu tiver uma perda não central, uma perda periférica, como, por exemplo, retinose pigmentar, então eu vou começar a esbarrar nas coisas, eu vou começar a bater nas coisas, tá? Eu não vou perceber coisas no chão, tropeçar em muitas coisas, e posso pegar uma bula de remédio e ler. Tá? Então, são alterações que existem e fatores que influenciam essa visão. Às vezes as pessoas chegam na Dorina para mim e falam assim: olha, eu queria que você me dissesse o quanto que eu estou enxergando. Porque todo mundo me pergunta: o que você enxerga? Quanto que você enxerga? Porque as pessoas gostam de número. RG, CPF, mapa astral, elas gostam. Entendeu? E aí, então, eu com toda a calma, eu olho e falo assim: depende. Você quer saber a sua medida de visão de perto ou a sua medida de visão de longe? Você quer saber a sua medida de visão com luz ou com pouca luz? Você quer com maior contraste ou com menos contraste? Porque a cada item que eu estou dizendo vai ser uma medida de acuidade visual. Aí a pessoa fica chocada. Pai, mas como é que então no meu laudo está lá, eu enxergo 20/200? Sim, você enxerga 20/200 porque foi feita numa luz ambiente tal, a uma certa distância tal, numa tabela tal. Isso diz a visão que você tem na realidade? Não. Isso não é um dado que você diz, é essa a visão que eu tenho. Isso é um dado para laudo, isso é um dado de base, que você tem de início de conversa. Por quê? Para perto é uma visão diferente, dependendo da luz é uma visão diferente, e depende muito da eficiência visual, de como essa pessoa trabalha essa visão. Então, tem pessoas que são altamente eficientes, que você até mede aquela visão e você diz, olha, ela vai ter, pela sua experiência, ela vai ter dificuldade disso, daquilo, ela não apresenta dificuldade nenhuma no que você pergunta ou no que você avalia. E tem aquelas que têm uma baixa eficiência, que é onde a gente vai trabalhar com exercícios e vai melhorar essa eficiência. Então, aquela diz, não vejo nada, não enxergo nada, não consigo fazer nada. Eu, depois disso, fico parada ouvindo a televisão, porque eu não consigo sequer achar o banheiro. Então, são pessoas que têm essa eficiência muito reduzida. E isso causa uma confusão muito grande, não para ela e para os familiares também. Então, existem alguns mitos, né, que a gente sempre ouviu quando era criança, né? Bom, pelo menos a minha avó ficava falando o tempo. Não fique perto da televisão porque vai estragar a sua vista. Era por isso, né? Então, não fica perto da televisão. Lógico, se você pega uma criança, e como minha filha, e ela começa a assistir a televisão muito perto, a primeira coisa que você vai levar é um oftalmologista. E realmente ela tinha um grau importante, e na hora que fez a correção desse grau, acabou o problema dela. Agora, ficar perto da televisão ou
ler alguma coisa muito próximo, pegar um livro, pegar o celular, aproximar do olho para enxergar, para conseguir ver, ler, estraga a vista? Não. Não gasta e não estraga. O que pode acontecer é que geralmente a pessoa que tem a deficiência visual, ela vai ter mais cansaço. Então, ela tem um tempo de leitura, um tempo de atuação reduzido. Ela precisa descansar. Ai, mas antes de ter esse problema, eu lia um livro por mês. Eu li os 50 tons de cinza no final de semana. Ótimo que você fez isso. Eu acho lindo que você fez isso. Aí eu vou lembrar essa pessoa do que minha madrinha sempre diz. Eu como um boi, só que você tem que me dar tempo. Então você vai conseguir ler os 50 tons de cinza de novo, a saga do Harry Potter, se você ler fazendo os intervalos, vamos dizer assim, respeitando essa nova condição visual sua, tá certo? Então não é para invocar com uma pessoa que tem visão subnormal que ela está estragando a vista dela porque ela está se aproximando. Então hoje, para os velhinhos, né, que vão lá falar que aí os parentes, não, porque ela fica colada na televisão. Aí eu falo assim, olha, então vamos lá. Você sempre ouviu, fica longe da televisão, porque senão você vai estragar a sua vista, não foi isso? Aí a velhinha fala, foi. Agora então eu vou dizer, fique perto da televisão para você não estragar a sua vista. Aí o acompanhante até virar para trás. Porque na hora que ela fica perto da televisão, que ela passa a ver nítido, ela está fazendo uma estimulação positiva. Então isso para o cérebro é importante, porque o olho não enxerga, né? Eu nem preciso entrar nesse mérito. Quem enxerga é o cérebro. O olho é um captador dessa imagem. Se ele capta mal, o resultado lá é ruim. Se eu não ato de me aproximar, tá? E a aproximação é um recurso não óptico, tá? Então tudo que eu vou ver, eu vejo mais perto, eu amplio essa imagem, eu passo a enxergar melhor. Então, isso é um estímulo positivo para o cérebro. Então, você está exercitando, você está trabalhando a sua eficiência visual. O uso da bengala. O uso da bengala é exclusivo para pessoas que são cegas? Não. Então, eu tenho aqui uma visão subnormal, eu tenho uma visão subnormal profunda, eu tenho uma restrição de campo visual e eu enxergo o celular, eu até consigo ver algumas coisas, porque eu tenho ampliações, mas eu uso a bengala. Tá? Então, a bengala, ela é um modo de você fazer a visibilidade dessa pessoa que tem a deficiência visual. Então, ela se identifica como uma pessoa que tem uma deficiência visual. E aí ela acaba se beneficiando disso, em partes. Porque aí também as psicólogas que vão trabalhar isso, né, Isabela? Vão falar assim, bom, então eu tenho que me comportar como cega, né? Porque como é que eu vou entrar no metrô? Uma bengala, sentar no banco lá do preferencial, tirar o meu celular e ler. Vão me linchar, vão me bater. Então, às vezes, a pessoa acaba tendo um comportamento estereotipado de cega para não ter problema. Então, isso tudo tem que ser visto, isso tudo tem que ser trabalhado, tá? Com muita seriedade. Quando você for diagnosticado com visão subnormal, então você fez lá um exame, o médico diz, olha, você tem uma doença X, não sei o que, e você tem visão subnormal. Seu mundo acabou? Não, seu mundo não acabou. A gente vai ter que trabalhar de uma outra forma, né? Então, aí existem, o que a pessoa tem que saber? Que existem recursos ópticos, que existem recursos não ópticos, que vão poder ajudar, que vão poder minimizar essa perda, fazer com que ela possa até voltar a fazer algumas atividades que ela estava fazendo quando se instaurou a doença. O que é importante que a gente diga é que é possível voltar a fazer, sim, mas de uma outra maneira.
A resistência maior que a gente encontra na pessoa é que ela quer fazer da maneira com que ela sempre fez. E isso nem sempre é possível. Então, se ela aceitar que ela vai fazer, mas de uma outra maneira, que ela vai ter que desenvolver habilidades para realmente fazer aquilo, talvez a gente consiga ter um bom resultado. Dirigir não dá, tá? E sempre me perguntam. Então, eu vejo homens chorando quando chegaram na minha sala e falam, mas eu não vou poder dirigir? Não vai poder dirigir. Não dá, tá? Porque você perde muito. Ah, mas eu vou devagarinho. Ah, mas eu só dirijo onde eu sei. Não deve. Você não vai ter o reflexo necessário para não causar um acidente. Uma vez tive um cliente que ficou tão impactado, eu falei assim, o senhor não entende? Só no andar de cima, o senhor tem que pedir para o andar de cima. Eu estava falando Deus, né? E aí, no final da consulta, onde que é a escada? Tem que andar de cima, que eu quero ver se eu resolvo esse meu problema de dirigir. Eu falei, não entendeu. Então, não dá. Achou que tinha uma autoescola para deficiente visual? Alguma coisa assim, né? Porque eu não tenho escuta, né? Eu não quero ouvir que eu não vou poder mais, né? E geralmente a habilitação, o dirigir é uma independência muito grande, né? E perder isso é muito ruim. As pessoas assim, aí a Isabela, a gente pode trabalhar isso, né, Isabela? Acho que são algumas coisas, algumas provocações, né, que a gente coloca aqui, né? A pessoa com visão subnormal, elas podem apresentar uma dificuldade em perceber essa sua condição visual e se identificar com uma pessoa com baixa visão. Ela reluta, não, isso aí não é para mim. Não, eu não preciso disso. Eu não estou nesse estágio, né? E também existe uma dificuldade no meio em compreender essa pessoa, né? Porque a gente vive num mundo eminentemente visual. Então é muito difícil você fazer o outro entender. O ser humano entende muito bem a dualidade. Preto, branco, claro, escuro, dia, noite, isso enxerga, não enxerga, ou é cego ou vê. Agora, o que está no meio de tudo isso é muito difícil da pessoa, às vezes, perceber. E as pessoas com baixa visão, às vezes, ou elas tendem a ser tratadas como pessoa cega, ou como elas tivessem a visão normal. Ah, não tem nada, é manha. E essas dificuldades, né, criam expectativas nessa pessoa e ela não vai conseguir corresponder, porque ela diz, ele acha que eu enxergo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho medo, eu sou insegura. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, tá? Eu sempre termino as minhas aulinhas, isso não é uma aula, né? Mas é que eu costumo dar muita aula, com alguma frase. Tá? Eu escolhi uma de Cora Coralina para falar para vocês. Vou deixar aqui no grupo, né? Então, é assim. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Iana, muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento e a sua pessoa. É realmente um privilégio ter você aqui com a gente, mesmo. E eu espero que você volte, até para transmitir mais seu conhecimento e a sua experiência. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer a Ana, porque ela trouxe muita informação pertinente, principalmente para quem está descobrindo a baixa visão agora. Eu me emocionei em vários momentos, só não chorei para conseguir prestar atenção, para não perder o foco. Porque tudo isso que a Ana explicou, eu que tenho a baixa visão, eu passei por vários momentos, inclusive na questão dos familiares, e a gente até gravou outro dia uma questão de o que a gente falaria para a gente quando a gente começou a perder a visão. Hoje eu falaria, vamos procurar a Ana, eu e a minha família. Porque realmente essa questão familiar, ela é muito importante, e para a gente também, porque a gente que tem a baixa visão, a gente fica tão perdido e a família da gente não consegue entender.
E eu acho que a Ana colocou as coisas de uma forma tão clara que não tem como a pessoa não entender. Então, acho que vai ser de uma valia muito grande, todas as explicações que ela trouxe aqui pra gente. Muito obrigado por você ser essa profissional que, como você mesmo falou, você ama o que faz e faz o que ama. Obrigado mesmo. Também quero registrar aqui minha admiração pela Ana, pela profissional incrível, pela pessoa incrível que ela é, e falar da importância que foi esse papo hoje. Eu acho muito no sentido de levar informação, porque a deficiência pode assustar, mas o desconhecido assusta mais do que tudo. Então, ter a Ana falando hoje aqui, como todos disseram, de uma maneira tão simples, tão acessível, eu tenho certeza que vai levar muito conforto e encorajamento para muitas pessoas que nos escutam. Então, Ana, super obrigada por tudo sempre. Vocês são demais. Moram no meu coração. Sinta-se abraçada à distância. Pois é, né? Então, pessoal, se vocês gostaram desse podcast e quiserem saber mais sobre o Grupo Novo Olhar e entrar em contato com a gente, é só acessar o Facebook ou o Instagram pelo @DVNovoolhar, DV de deficiente visual, ou entrar em contato por e-mail, contato@gruponovoolhar.org. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e apreciado bastante. Até o próximo. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.